Vai! Sejam bem-vindos a mais um Pode Hablar na Expocrato, aqui nessa collab maravilhosa com o Sistema S. E eu tenho a honra de entrevistar hoje o Dr. Alci Porto, né, diretor técnico do Sebrae. Seja muito bem-vindo ao Pode Hablar. Manda bala. Muito obrigado, Matheus. É sempre uma honra a gente do Sebrae estar aliado àqueles que, através da inovação, da criatividade, estão transformando ideias em negócios, como é o caso de vocês, e que com isso nos apoiam e nos ajudam a transformar um ambiente como esse do Sistema S num ambiente de transferência de conhecimento e informação. Isso é muito bom. Pois é, eu estava aqui explicando para o Dr. Alci que ano passado eu estava no Conexão S expondo o Pode Hablar enquanto startup junto com o pessoal do Cariri Valley. E hoje eu estou aqui no palco, né, tocando a operação de podcasts graças ao Sebrae. Eu só tenho uma gratidão enorme tanto à Elisângela quanto ao Sistema S quanto ao Sebrae. Vocês realmente fazem a diferença na vida do brasileiro que quer empreender e quer dar certo na vida. É muito importante a gente ter depoimentos como o seu, porque o Sebrae normalmente tem uma preocupação muito forte em trazer oportunidade para os territórios, fazer com que o estado do Ceará seja mais democrático e distribuído nas oportunidades. Fortaleza sempre foi um centro congregador e praticamente a economia do estado, 67% chegou a estar concentrado na região metropolitana. Isso é uma coisa que dificulta o desenvolvimento de forma democrática, equalitária. A gente está tentando, o Sebrae, de toda forma, levar todo um conceito de desenvolvimento territorial. Cada território do estado tem uma característica própria, cada território tem uma cultura própria, tem uma sociedade em um nível de desenvolvimento próprio. E é preciso que a gente compreenda que as atividades econômicas, elas se dão em função das pessoas, né? Quem desenvolve seu município são as pessoas que moram no município. As instituições, o governo, apoiam. Mas é preciso que nós, que moramos nos territórios, tenhamos protagonismo, passemos a serem os atuais titulares dos projetos, que a gente desenvolva as atividades empresariais através daquilo que a gente gosta, que é a nossa terra, nosso local que nascemos e que a gente quer ver desenvolver. Daí porque o Sebrae apoia e aposta nas atividades, principalmente de vocês, jovens, que ainda estão com todo o interesse em desenvolver o território que vocês estão morando, a origem da família, e que a gente precisa dar um novo grau de desenvolvimento. Eu estava com um cartaz aqui na segunda-feira e eu disse assim, olha, o Dr. Alci falou uma coisa que eu achei tão importante que o Sebrae está fazendo, que é priorizar as startups dispostas a desenvolver o território. E ele até falou uma frase que eu achei bem legal, ele disse que todo CNPJ tem CEP, né? É o município onde começa tudo, é na ponta que a gente faz as coisas girarem. Exatamente. Daí porque quando definimos, o Ceará definiu qual era o modelo que o Sebrae iria implantar para tornar o estado mais democrático e participativo das oportunidades, nós definimos alguns eixos importantes. O que é que faz os pequenos negócios se desenvolverem? Alguns eixos importantes são fundamentais na vida do pequeno empreendedor. O primeiro deles, nós temos que ter um poder público que esteja sensibilizado para o empreendedor. Não adianta você ter um prefeito ou uma prefeita que não enxergue o papel importante dos pequenos negócios dentro do seu território, dentro da sua região. É fundamental prefeitos e prefeitas empreendedoras, tornando o seu município um hall de oportunidade, melhorando legislação, criando oportunidade para os empreendedores locais, atraindo negócios que lidem com os pequenos negócios da cidade. Então, criando um programa de desburocratização tão importante. O empreendedor não pode gastar o tempo dele resolvendo burocracia, papelada. Ele tem que estar pensando em estratégia, em como conquistar mercados. Então, o poder público tem um papel importante. O Brasil ainda é muito cruel nesse ponto de criar muita burocracia para aquele que quer empreender, aquele que quer desenvolver atividade. Precisamos resolver essa situação. O outro ponto que nós identificamos no Sebrae é que nós temos um grande problema que encontramos nas regiões. As lideranças estavam apáticas. Nossos colegas líderes estudantis, líderes de comunidade, líderes empresariais, praticamente estavam quase assistindo os programas que acontecem na cidade. Não pode ser assim.
Nós temos que ter líderes que sejam protagonistas do desenvolvimento. É preciso que os líderes se apropriem do papel de construtor e dos projetos que vão desenvolver seu município. O SEBRAE, o governo e as instituições ajudam, mas quem conhece a região é quem mora na região. Então, o outro programa do SEBRAE é disseminar cada vez mais uma preparação dos líderes. E o programa Líder que o SEBRAE implementou é um programa que hoje já contempla aí mais de 600 líderes no estado, que passaram mais de 7 meses elaborando agendas de desenvolvimento, que levam o poder público a ter um aliado importante, que é os seus moradores, que lideram seus setores econômicos. O outro fator também fundamental que nós vimos é a questão da presença das instituições dando apoio ao empreendedor que quer fazer os primeiros passos. Não adianta estar presente em Juazeiro, no Crato, em Barbalha, se o restante da região do Cariri não tiver oportunidade também de dialogar sobre desenvolvimento, de ter oportunidade de ter informação, de lidar com os técnicos diretamente para construir suas ideias, projetos. Então, pensando nisso, o SEBRAE lançou com o poder público municipal, e aí o grande aliado são os prefeitos e as prefeitas cearenses. Hoje nós estamos com 174 salas do empreendedor, com agente de desenvolvimento, capacitados pelo SEBRAE, fazendo relacionamento direto com o empreendedor que deseja empreender nos municípios e aqueles que têm negócio, que querem melhorar, inovar. Isso é um ganho absurdo. Nenhum governo estadual tem 174 bases em cada município cearense. Nós aí temos as prefeituras com suas salas do empreendedor. O que é que dá ganho isso ao empreendedor? Dá ganho porque aquele estudante que está lá na universidade, na sua cidade, com um esforço muito grande, pensando no seu futuro, ele pode ter a sala do empreendedor como geradora de ideias, como quem dá a ideia de como ele montar seu projeto, como ele pode se registrar, como ele pode se tornar apto para o mercado e como é que ele atua com os diversos órgãos que podem apoiá-lo. A sala do empreendedor é um elo de desenvolvimento. E aí vimos que tinha um outro elo também importante para que os pequenos negócios se desenvolvam, que é o elo da inovação. Vocês que lidam tão bem aí com o ambiente de inovação, sabem o quanto é importante. E dentro desse período passado, nós tivemos um hiato do relacionamento das universidades, centros tecnológicos, com o público produtivo, de quem quer empreender. Não é admissível no mundo de hoje a universidade ser só intramuro. É preciso que seja extramuro. A universidade tem um papel fundamental, gerando conhecimento e transferindo conhecimento para aqueles que estão fazendo o desenvolvimento do seu local. E isso, graças a um esforço muito grande também do nosso coordenador da União de Reitores do Ceará, o professor Vauli, que é reitor do Instituto Federal, que abraçou a ideia, hoje está coordenando a União dos Ecossistemas de Inovação do Estado do Ceará. Muito bom. O SEBRAE, interessado em aproximar as universidades do setor produtivo, organizamos 12 ecossistemas regionais, que estão organizados com representação em cada território, e tem uma coordenação estadual. O professor Vauli faz, junto com a secretária Sandra da Ciência e Tecnologia, junto com os demais reitores das universidades e o SEBRAE, junto, para que a gente possa, de fato, transformar o estado do Ceará num ambiente democrático da chegada da inovação. Que não precisa ir a Fortaleza para ter inovação, que não precisa ir para Recife ou qualquer outro estado. É preciso que aqui no Cariri, que qualquer território cearense, as universidades, o Centro Tecnológico e o SEBRAE, junto com os financiadores, estejam próximos do empreendedor, fazendo com que a inovação seja parte desse processo. E o último elo, que tem tudo a ver com o SEBRAE. Nós vimos que para ter sucesso os pequenos negócios, não há como tê-lo se não tiver uma cultura empreendedora impregnada em todo o ambiente escolar. É fundamental. Nós que viemos das nossas escolas sabemos que no passado não tivemos oportunidade de falar sobre cultura empreendedora, habilidades de empreender. Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para ser um empreendedor realmente que enfrente esse mercado? Isso não era ensinado nas universidades, não existia esse debate. O SEBRAE levou para o ensino fundamental. Estamos com mais de 500 mil alunos do ensino fundamental cearense que já recebem programa de estímulo às habilidades empreendedoras na escola. Isso muda a realidade.
Muda a realidade. Você vai ter, então, uma nova população chegando ao mercado com habilidade empreendedora para debater, para discutir. Entramos nas universidades e nos centros tecnológicos. Todas as escolas de ensino profissionalizante do Ceará estão com um programa, com o Sebrae também, montando planos de negócio para quem quer empreender. E as universidades, não podia ser diferente, o Sebrae fez o desafio de nós implementarmos centros de inovação, começando aqui no Cariri, que já tem um praticamente sendo inaugurado, na antiga Câmara de Vereadores. Está lá toda uma estrutura que a URCA e os seus professores estão aí acompanhando a implementação. Sobral tem a cadeia criativa, que é um projeto importante, incrível, implementado. Viu? Cadeia criativa é um projeto sensacional. Todo um ambiente estruturado. Quixadá já inaugurou a sua estação digital, que é a antiga estação ferroviária, já com startups participando de programas lá, já com bolsas, desenvolvendo projetos, um Fab Lab implementado. Tauá foi pioneiro entre os municípios que implementaram uma escola de inovação. O Tauá tem toda uma estrutura de Fab Lab, desenvolvendo já projetos para os empreendedores de pequeno porte. O Eusébio, o prefeito, já está com um projeto pronto para implantar dentro do Eusébio, de um centro de inovação. E nós, do Sebrae, com aquele prédio na Monsenhor Tabosa, estamos transformando aquele galpão, antigo centro de comercialização, será ao modelo da ACAT, que é em Floripa, um centro de inovação da região metropolitana de Fortaleza. Que incrível! É coisa, viu aí? Tudo isso vai ser interligado com universidades nacionais e internacionais. Já temos 5 universidades portuguesas que estarão fazendo parte da rede conosco. O importante é que o Ceará está implementando um projeto que não existe no Brasil. Uma rede de núcleos de inovação capaz de aproximar o pequeno empreendedor, o jovem de cada município cearense, de oportunidade de empreender no seu local de origem, aliado aos prefeitos e prefeitas que estão gerando políticas de desenvolvimento aos pequenos negócios, soma-se a cultura empreendedora na escola e na universidade e soma-se as salas do empreendedor, que nós já estamos atingindo todos os municípios cearenses esse ano com salas implementadas. Se você organizar todas essas iniciativas, nós temos então um território mais empreendedor, preparado para levar aquela informação que hoje tem numa capital a qualquer município cearense através desse ambiente. Essa coisa da sala do empreendedor, ela é tão significativo o impacto dela que eu lembro de uma reunião lá do Comitê de Inovação que a secretária de Desenvolvimento Econômico de Jati, ela falou, olha, tem muitos conhecimentos que vocês acham que é muito básico, mas para uma população como a de Jati, que fica ali um pouco isolada, né? Que não tem tanto acesso. Mas aí o pessoal do Sebrae chegou com noções de marketing. E esse curso de noções de marketing da sala do empreendedor fez com que a mulherzinha que vendia pastel começasse a vender muito mais. Por quê? Porque ela começou a postar no Instagram e não simplesmente postar e marcar, mas postar com estratégia. No outro dia já estava uma fila lá do pessoal querendo comprar o pastel dela. Olha o impacto que uma pequena ação que as pessoas podem dizer, mas isso aqui não é nada. Mas não é nada para você, que tem um repertório gigantesco. Para uma pessoa que não tem esse repertório, que o conhecimento ali é limitado, esse básico, esse ajustezinho de 3% já fez um impacto significativo. Exatamente. É fundamental entender, pessoal, que quanto mais humilde a população, quanto mais distante dos centros econômicos, mais difícil ela ter acesso à informação, a conhecimento. Essa democratização que a sala do empreendedor leva é fundamental. Nós temos salas diamante em municípios muito pequenos do Ceará. Sala diamante é a sala de referência no país. O Ceará tem 68 salas diamante. O segundo lugar é São Paulo, que tem 37. Olha Depois vem Minas, com 31. Ou seja, nós estamos dizendo, o Sebrae está dizendo que os prefeitos e as prefeitas assumiram com o Sebrae o papel de tornar as salas do empreendedor um ambiente de estratégia de desenvolvimento. Não é um ambiente só de atendimento, é de estratégia de desenvolvimento. Porque a sala passa a ser o pulmão que gera oxigênio para o empreendedor que quer empreender, para o município que quer discutir suas vocações, para os programas que o Sebrae tem, que traz de Brasília, que antes ficava em Fortaleza e agora chega no município. E com isso, nós aproximamos os parceiros, os bancos de desenvolvimento, como é o caso do Banco do Nordeste, que faz esse elo nosso do vizinho aqui, né? Então, que tem um importante papel de animação do microcrédito, sistema cooperativo, como o Sicredi,
que está presente nas salas do empreendedor, aqui no Cariri mesmo. Eu encontrei aqui em Barbalha o Sicredi dentro do ambiente, oferecendo microcrédito. E assim, vários elos que são importantes na vida do empreendedor passam a fazer parte da agenda diária, que é fundamental. Isso torna o ambiente mais propício para amanhã o Ceará se tornar muito mais empreendedor. Uma coisa que eu acho também muito interessante na sala do empreendedor, sabe, Alci, é que ela vira um grande dataset de dados sobre coisas que antes nem o governo, nem o Sebrae, nenhuma outra instituição tinha acesso, porque essas pessoas elas não estavam dentro do sistema. E agora, graças à sala do empreendedor, além de tudo que vocês já fazem, também existe esse acompanhamento de dados que vira inteligência para o Sebrae tomar decisões mais assertivas, melhorar ainda mais as suas entregas que já são gigantes, mas a gente nunca pode, né, deixar de percorrer. Não dá para... Sempre tem espaço para melhorar, não é? Exatamente. Você vê aqui no Cariri o exemplo do nosso escritório regional, aí coordenado pela nossa querida Elisângela. Ela já nos apresenta aqui um mapeamento por cada município de todas as ações que acontecem para desenvolver os empreendedores locais. Está no painel e praticamente online, diariamente, todo mundo que visita a sala do empreendedor, que está fazendo programas com a mulher empreendedora, ou então com a pessoa da terceira idade, está chegando no sistema e ela apresenta cada município com as iniciativas, o que está acontecendo. Isso para o prefeito e a prefeita tomar decisão. Olha, já que tem esse trabalho de mulheres, então a prefeitura pode criar um programa, por exemplo, de apoiar o microcrédito para as mulheres do município, ou apoiar a feira local das mulheres empreendedoras, como por exemplo Tauá está fazendo já, e outros municípios. Então, é fundamental dados e informação. E o Sebrae está tentando cada vez mais fazer descentralização do dado. O dado tem que estar perto de quem vive na região, para que a gente possa tomar decisões a partir daqueles líderes regionais e locais que possam desenhar seus programas e projetos, e nós do Sebrae respeitamos, porque nós achamos que nós não devemos trazer projetos, a gente deve vir, ouvir a comunidade local, discutir projetos com ela e a partir dela o Sebrae apoiar os projetos. A gente falou muito aqui sobre o Sebrae e geralmente logo no início da conversa eu pergunto coisas pessoais sobre o entrevistado. Eu quero saber também com quem é que eu estou conversando enquanto pessoa, não apenas instituição. Só que estava tão legal o papo que eu acabei me deixando levar, mas agora eu vou ter que perguntar. Doutor Alci, como foi que você chegou no Sebrae? Assim, como foi o seu background lá atrás? Como foi que você começou com a sua formação, sua experiência de vida? O pessoal também quer saber essas coisas. Claro. Olha, na verdade eu cheguei no Sebrae em 1985. 85. Aí já vai uns 40 anos aí na história. Passando em frente ao antigo SEAG, que antes do Sebrae ser referenciado como Sistema S, nós éramos um centro de apoio gerencial, SEAG. E o SEAG existia aqui no Cariri, a sede era no Crato. Né? E o SEAG, poucas unidades, porque à época não tinha os recursos que o Sistema S tem hoje. Nós trabalhávamos praticamente casa em casa, né, de bairro em bairro, visitando, fazendo capacitação no bairro. E eu entrei lá como estagiário. Em 85 eu vi a plaquinha, admite-se estagiário, fui fazer a prova. Fui entrevistado depois por colegas que depois foram subordinados a mim dentro do Sebrae. Que massa! E entrei no Sebrae como estagiário. Apenas após entrar no Sebrae como técnico, em 88, apenas 2 semanas depois, eu fui convidado para ir gerenciar já um escritório de Crateús, né? Região de Crateús. Isso eu ainda jovem, recém-formado, para mim era um desafio muito grande, porque você estaria à frente de um regional do SEAG na época, que era um órgão e sempre foi muito respeitado, lidando com o poder público, com tantas variáveis, né? Mas foi um desafio que eu topei, e tenho dito que talvez foi o momento mais rico profissional para mim. Passei a conviver com os prefeitos, com as prefeitas, passei a conviver com a realidade de uma terra ainda muito pobre, mas cheia de desafios vencidos já, como é o caso do nosso Inhamuns. Sim. Estradas, carroçal, não existia asfalto quase nas estradas, nós tínhamos dificuldade de toda a ordem, a gente saía de manhã, voltava meia-noite,
para a cidade de origem do SEAG, porque as estradas não permitiam a gente, no deslocamento era muito extenso, uma distância de 80 quilômetros levava 3 horas de viagem, né? Então, mas era sempre um prazer a gente encontrar comunidades ávidas de aprender e de empreender. Passei 4 anos em Crateús, depois fui para Sobral, na época a implantação da Grendene Sobral, na época então eu estava junto do programa de atendimento aos calçadistas, Sobral sempre foi um polo de calçados. Trabalhei também cerca de 4 anos em Sobral, quando fui convidado para ser em Fortaleza coordenador da unidade de agronegócio. Eu fui o primeiro coordenador da unidade de agronegócio, junto com o meu companheiro de diretoria atualmente, Reginaldo Braga. Ficamos no agronegócio, o Reginaldo é agrônomo, eu sou economista, então a gente se complementava nas análises dos projetos. Depois fui coordenador da unidade de educação do SEBRAE no estado todo. E depois assessorei a diretoria técnica. À época o diretor técnico era nosso amigo Regis Dias, que depois se tornou superintendente, secretário de Estado. Uma pessoa iluminada que nos ajudou muito. E em seguida eu fui convidado para a diretoria técnica do SEBRAE. Isso no ano 2000. Né? Durante o ano de 2000 até 2005 eu exerci a atividade de diretor técnico. Em 2005 fui eleito superintendente do SEBRAE. E ao mesmo ano que eu fui eleito superintendente, eu fui eleito presidente da Associação Brasileira dos SEBRAEs Estaduais. Né? Somos 81 dirigentes no Brasil todo. Caramba! E já no meu primeiro ano como superintendente, os colegas então me elegeram por unanimidade como presidente da nossa associação, que é a base, a Associação Brasileira dos SEBRAEs Estaduais. E como tal, passei a ser conselheiro do SEBRAE Nacional, em Brasília, né? Então, ao mesmo tempo que eu era superintendente no Ceará, eu era conselheiro representante dos dirigentes no Conselho Nacional em Brasília, do sistema SEBRAE. Só são 15 entidades do Conselho Nacional, uma delas é a nossa entidade, do qual eu estive à frente. Voltei a presidir essa associação já em 2009, como presidente também, então passei aí 4 anos como presidente da Associação Nacional, eleito por 2 vezes. E depois voltei, então, já como diretor técnico, acompanhando os colegas que foram eleitos superintendentes. Aí tive com o nosso amigo Sérgio Alcântara, que passou lá, um amigo dileto que a gente também desenvolveu. Depois vieram aí o Cartacho, que até hoje está conosco também. Enfim, e essa minha trajetória é sempre dentro do SEBRAE, oriundo dos quadros técnicos do SEBRAE, fui formado desde estágio no SEBRAE, portanto, convivi com os problemas do interior. Durante aí mais de 8 anos em Crateús e Sobral, tive a percepção do que é viver em umas regiões em que a estiagem, os problemas difíceis, que quando acontece, o pequeno empreendedor sempre era o mais prejudicado, mas nós procurávamos fazer as ações, desenvolver os trabalhos, enfim. E nessa trajetória hoje continuo aqui como diretor técnico do SEBRAE, sempre fui eleito por unanimidade pelos colegas do conselho, os presidentes das entidades. E isso me gratifica porque estou chegando ao limite já do meu tempo de contribuição, porque já vou me aposentar também. Mas quer se aposentar? Mas digo sempre aos estagiários do SEBRAE. Quando eles entram no SEBRAE, eu faço questão de falar para eles e digo, olha, eu fui um de vocês, um dia. Cheguei a ocupar todas as funções do SEBRAE, inclusive conselheiro do SEBRAE Nacional. Então nada é impossível, né? Você entra com um sonho de tornar mais fácil a vida das pessoas, e se você perseverar naquilo que você almeja, naquilo que você sonhou, né, e melhorar a vida das pessoas, porque o fundamental é saber que nós não estamos numa instituição para ser servido, nós estamos para servir, né? Nós somos servidores da comunidade, da população, do empreendedor, e com isso tornar, é claro, a nossa vida muito melhor. Porque enquanto seres humanos a gente também quer ter a satisfação de dizer, eu contribuí para a melhoria da vida das pessoas, e isso já dá uma grande satisfação a gente. Ô Celso, eu fiquei até emocionado aí com esse testemunho, mas não tem como eu não deixar de perguntar. Nesses seus quase 40 anos de SEBRAE, qual foi o seu maior desafio? Olha, a gente sempre encontra grandes desafios, né? Mas eu sempre digo que o primeiro grande desafio que eu tive foi a primeira comunidade que eu visitei,
Comunidade de Santo André, no município de Novo Oriente. Comunidade que era praticamente quase inacessível, tinha um córrego com muita água, muita areia. E nós fomos para lá e o primeiro treinamento gerencial básico que eu ministrei foi dentro de uma escolinha dessa comunidade, tendo que dormir numa sala de uma das casas da comunidade, porque não tinha hotel, não tinha pousada, não existia isso, era uma comunidade simples, humilde. E as pessoas que estavam recebendo orientação, dentre elas tinha uma que emocionou muito. Ele chegava sempre meia hora antes e saía sempre depois que a gente tinha saído. Era um senhor de 85 anos, né? Produtor de mandioca, que plantava roça. E aquele senhor me causou uma curiosidade. Alguém de 85 anos, que já tinha dado tanto nessa vida, não faltava uma aula, estava o primeiro a chegar e era o último a sair, e sempre atento no conhecimento. E ele dizia: o que eu estou aprendendo aqui, eu nunca pensei em aprender na minha vida, porque está agregando para mim, para o que eu vou fazer amanhã. Com 85 anos, ele não perdeu a capacidade de sonhar, de querer contribuir, de mostrar que não é a idade que faz as pessoas velhas. Quem faz as pessoas velhas, às vezes, é a cabeça, é a mente, né? É preciso a gente sempre pensar que, por mais que tenhamos caminhado, tem uma estrada a caminhar. E por mais que a gente tenha conhecimento, tem muito mais a aprender. Então, nós do Sebrae temos essa consciência e eu me emociono com isso, porque é através dessa humildade das pessoas que a gente se alimenta para dizer: nós precisamos ser cada vez mais identificado com as pessoas mais humildes, que precisam mais e que a gente precisa ajudar cada vez mais. Foi impactante, viu? Porque uma pessoa com 85 anos, né? E mesmo assim querendo aprender cada vez mais, entendendo que aquele conhecimento, além de ajudar ele a fazer algo, ele transmitiria aquele conhecimento para os seus. Tem um livro que eu gosto bastante, que é do James Tuller, chamado A Árvore Bela, que ele mostra, né, como as comunidades que não tinham acesso ao Estado, elas conseguiram se educar, educando uns aos outros, e isso me pega bastante, doutor Alci. É importante. E nós que trabalhamos transferindo conhecimento, dando oportunidade às pessoas de acessar o que muitas vezes elas nem imaginavam ter, nós temos que ter a certeza de que cada ser humano tem suas dificuldades, cada comunidade tem suas dificuldades, mas cada um tem suas aspirações, tem seu lado positivo, tem seus sonhos. E se a gente olhar para o lado positivo das pessoas, a gente alcança o lado que elas precisam se tornarem melhores, né? E ajudando as pessoas que a gente ajuda esse mundo a ficar cada vez melhor. Não, disso eu não tenho a menor dúvida. E agora eu quero fazer uma pergunta sobre o futuro. Você disse que está pertinho aí de se aposentar, e quais são os planos para depois que, caso você realmente se aposente? Olha, eu sempre digo o seguinte, quando alguém fala, tá chegando a hora de se aposentar, a gente diz: o que é mesmo isso, né? Porque, na verdade, a aposentadoria ficou muito ligada ao INSS, né? Você ter uma aposentadoria do INSS pelo tempo que você contribuiu e tal. Ora, mas nós sabemos que temos colegas aí no passado que se aposentaram com 50 anos de idade, né? Tem algumas categorias que, sim, aos 50 anos de idade estão aposentados. Na verdade, não estão aposentados, alcançaram o tempo de contribuição para ter um benefício. Entretanto, aquele tempo de disposição das pessoas, esse independe de tempo de trabalho, esse depende de benefício, né? Depende do estado de espírito de cada um, né? Enquanto eu tiver vontade, força, determinação e minha capacidade de tornar sonhos em realidade, é isso que eu digo aos colegas do Sebrae sempre. Olha, nós temos que pensar onde queremos chegar, a gente tem que imaginar isso no nosso imaginário, e aí a gente vai atrás das ferramentas e instrumentos para chegar lá. Nunca pense em projeto, pense sempre em cenário, futuro. Onde queremos chegar? Porque o projeto nos limita. O que não nos limita são os sonhos. Então, primeiro sonhe, pense onde quer chegar. Depois diga, que projetos podem me ajudar a chegar lá? Se nós fizermos isso, a gente não vê a vida passar. A idade é apenas um detalhe no processo.
E claro, a fé em Deus e a saúde, que sempre é necessária, faz a gente caminhar até onde der nessa vida que a gente sempre enfrenta com tantos desafios. Até porque o futuro ele é um lugar que já existe, né? Se você consegue enxergá-lo, você consegue chegar lá. Doutor Alci, eu queria fazer só uma perguntinha antes da gente encerrar aqui, ao abrir para o senhor dar o seu recado final, porque a gente falou aqui sobre pessoas mais idosas, sobre aposentadoria. Eu queria saber se o Sebrae ele tem algum projeto de letramento digital para a terceira idade, porque eu sinto que é uma necessidade muito grande. Eu estou em algum lugar, aí a pessoa fala assim, moço, você pode me ajudar aqui a usar o meu celular? Porque muitas pessoas, né, que já passaram lá dos seus 60, 70 anos têm dificuldade de acessar o celular, de usar IA, né, que tá todo mundo usando IA, mas essa população, eu sinto que eles precisam que alguém pegue na mão deles e faça com que a vida deles torne-se mais fácil. Olha, o Sebrae sempre olhou um pouco para aquele perfil de população que muitas vezes estão excluídos da economia formal. Aí é no caso, muitas vezes, das comunidades indígenas, quilombolas, as pessoas da terceira idade, que nós chamamos a economia prateada, né? Conhecida economia prateada. Essas pessoas são aquelas que, por opção de aposentadoria ou por opção mesmo de deixar uma atividade econômica que não quer mais exercer, elas estão ávidas a serem úteis à sociedade. E é claro, elas não viveram o que muitos dos jovens viveram, o mundo da inovação e tecnologia, do digital, etc. Então o Sebrae tem programa de inclusão dessas populações na ambiência produtiva. Então a economia prateada, por exemplo, nós temos metas no Sebrae para atender pessoas da faixa etária acima de 60 anos que queiram se incluir no ambiente produtivo. E aí, para isso, ela se qualifica em vários eixos. Muitas vezes ela foi uma empregada de alguma empresa durante 40 anos, e ela não tem como entender como é que eu vou me tornar agora um empresário se eu fui empregado durante tanto tempo. Precisa desenvolver habilidades. Então a gente tem um Empretec voltado para essas pessoas, a gente tem capacitações de gestão para montar plano de negócio também dentro do espaço de compreensão que ela tem, e programas digitais, de inclusão digital. Isso no ambiente online hoje já é uma realidade, porque você entra no portal do Sebrae, são centenas de capacitações gratuitas à disposição, mas tem o programa acompanhado, que é esse de inclusão produtiva, que todos os escritórios regionais do Sebrae e as salas do empreendedor podem dar mais detalhes sobre aqueles que desejam, de fato, retomar suas atividades a partir de um momento da vida que a gente também quer ser produtivo. Olha aí, pessoal, o Sebrae, ele apoia tanto os adolescentes plantando a sementinha da cultura empreendedora, as pessoas que já estão na população economicamente ativa e aquelas pessoas que pertencem à economia prateada, né? Aquelas pessoas que se aposentaram mesmo assim, ainda querem ser produtivas, querem estar em atividade. O Sebrae abraça todo mundo. Doutor Alci, foi um prazer gigantesco lhe ter aqui. Espero que você tenha gostado da entrevista. Mande o seu recado final. Olha, primeiro agradecer a vocês, dizer que estar aqui na Expocrato é uma satisfação muito grande. Primeiro pela filosofia desse ambiente, é um ambiente de integração do Sistema S. Talvez é o primeiro no Brasil em que todos os S vão juntos para o mesmo espaço. Não existe essa cultura nacionalmente, geralmente cada um tem seus espaços separados. Isso aqui se deve também a uma visão e uma mentalidade do nosso presidente das federações. Aqui quero agradecer a todas as federações da indústria, do comércio e serviço, da agricultura, dos transportes, do sistema cooperativo, que prontamente se dispuseram a estar aqui conosco integrado. Segundo, a alegria minha e satisfação de estar sendo entrevistado por uma startup criada no ambiente do Sebrae, né, como a de vocês, que tem sua raiz aí num sonho colocado por você, de tornar isso uma realidade, e agora dentro do ambiente do Sistema S, vocês são o elo justamente de levar conhecimento à população. Parabéns, isso é coisa de realização concreta que a gente enxerga, e certamente vocês vão evoluir muito ainda, né? Temos aí muitos desafios novos que serão alvo, e por fim dizer aos nossos empreendedores que cada vez mais os territórios estão se tornando um ambiente mais propício para aqueles que querem transformar sonhos em realidade. Empreendam,
né? Esse mundo do emprego cada vez mais restrito, e não há emprego sem empreendedor, né? Não existe emprego sem empresas. Então, aqueles que têm vontade de empreender, empreendam. Procurem montar um bom plano de negócio, procurem ter ideia clara de qual é esse mercado que vocês estão enfrentando, mas saibam sempre o seguinte: nosso interior do estado é cheio de oportunidades. Nós ainda importamos quase tudo, ainda temos 1001 produtos, serviços que precisam vir de distante, que se você que está concluindo um curso da universidade, que está num sistema de formação do nível médio, ou mesmo que está no mercado como empregado e tem uma cultura de querer empreender, busque seus sonhos, o Sebrae está ao seu lado para realizá-los. Um abraço a todos, certamente aqui nós ficamos deixando uma mensagem de fé e confiança para todos vocês. Ô, Alci, gratidão demais, cara, muito obrigado, viu? Tava quase chorando aqui, mas tu é doido. É isso, não diga que eu vou lhe fazer chorar.